This call is now being recorded. Olá, eu sou a Patrícia, coordenadora da escola, e agora nós vamos ensinar para vocês como acessar pela primeira vez o seu e-mail @edu. Preste atenção e siga todos os passos. A primeira coisa a ser feita é acessar o documento que a coordenação da escola enviou a todos vocês sobre o Google Sala de Aula, né? Então, vocês vão baixar esse arquivo no WhatsApp do grupo da escola, e vocês vão notar que ele tem uma série de informações, né? Como fazer o acesso, as informações de e-mail, Gmail, tudo isso. É bem importante, antes de começar esse processo, revisar esse documento, porque ele explica detalhadamente como fazer passo a passo este primeiro acesso. Então, para ilustrar melhor um pouco esse documento, eu vou então iniciar fazendo uma breve exposição sobre a situação do Google Sala de Aula. A primeira coisa a ser feita é acessar a página da Google, tá? Aqui é bem importante. Se por acaso você já tem uma conta da Google, vocês vão notar que é preciso fazer um acesso diferente, né? Quando você não tem nenhuma conta vinculada no seu computador, você precisa observar esse canto onde está o mouse aqui, verificar se há uma foto ou uma letra, você precisa clicar em cima e adicionar uma nova conta. Caso vocês não tenham nenhuma conta no computador, é só vir aqui e fazer login. A partir disso, então, é só colocar as informações de login, né? Então, aqui eu vou fazer um login teste para ilustrar. Bem importante, quando vocês estiverem fazendo esse processo, cuidarem que o arroba não é Gmail, o arroba é arroba Flores da Cunha, né, edu.floresdacunha.rs.gov.br. Bem importante. A primeira vez que você acessa, a senha é sempre padrão. Ela é 123, arroba, mudar. O mudar, a letra M é com letra maiúscula. Então, você dá próximo. A próxima, ele vai vir essa conta, então, essa página aqui, que você precisa aceitar os termos para a utilização da conta da Google. Então, é só aceitar, e aí, então, você vai criar uma senha mais forte. Aqui uma dica importante. Quando você for usar a sua senha, é importante ter 3 elementos na mesma senha. É preciso que ela tenha letras, algum símbolo e números. Preferencialmente, uma das letras poderá ser em maiúscula. Aqui eu vou utilizar uma senha com letras, a primeira letra maiúscula, depois vou usar números, depois no final vou usar um símbolo, certo? Então o símbolo pode ser um arroba, um asterisco, né? Você pode associar com o nome do aluno, por exemplo, ou a sua data de nascimento, mas é preciso ter esses 3 elementos para a senha ser mais forte. Feito isso, já está pronto a primeira vez, né? Então, para poder fazer o primeiro acesso, a minha dica é vocês sempre acessarem o Gmail. O Gmail, ele é o aplicativo da Google em que vocês vão começar todo o processo de acesso. Notem que ao acessar o Gmail, né, ele sempre, quando você acessa pela primeira vez qualquer aplicativo da Google, ele sempre dá alguns sinais de aviso ou algumas instruções de uso. Vocês podem ir fechando, e aí na medida que está nessa tela, vocês vão notar que aqui já aparece, então, a foto da Prefeitura de Flores, porque significa que o domínio é @floresdacunha.rs.gov.br, e para acessar as informações, vocês podem usar tanto o e-mail, vejo que cada vez que um professor posta alguma atividade já cai no e-mail do aluno, e então você vai para esse ícone de 9 pontos aqui, onde você então consegue localizar o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é o aplicativo que a Google utiliza para exatamente fazer a gestão de sala de aula. Ele pode ser com este nome, Google Sala de Aula, ou em inglês, Google Classroom. É o mesmo aplicativo com nomes diferentes. Você clica então em cima do aplicativo, vai abrir o Google Sala de Aula, e ele vai pedir esse primeiro acesso. Aqui é preciso observar esse primeiro acesso, verificar se a conta de fato é o @Flores da Cunha, certo? E aí você só continua e dá a sua função aqui, no caso, sou aluno.
e está finalizado a atividade. Quando ele abriu aqui a atividade, você vai ver que, como for a primeira vez que você acessa, você precisa, então, participar de cada uma das disciplinas, de cada uma das matérias que o aluno está, que vai ter na sua escola, e na sua turma. Portanto, você participa, ele faz a inscrição, e cada uma dessas caixinhas representa, no fundo, um caderno. Esse caderno, portanto, ele tem uma função de dividir por áreas, por disciplinas. Então, cada um desses cadernos vai ter o assunto daquele caderno, vai estar ali relacionado. Vou, então, fazer um exemplo. Vou entrar, por exemplo, no caderno de artes, certo? Então, quando o aluno tiver aula de artes, notem aqui, no caso, a professora já colocou informações, né? Vocês vão ver que aqui sempre no mural aparece toda a atividade de artes, no caso que essa professora fez, vai ter o mural em que se observa cada atividade, cada aula postada, se ela encaminhou algum aviso, e também vai ter o item atividades, tá? Aqui é a primeira vez que você abre, então ele está dando algumas instruções de como acessar. Então, nesse caso que você vê, vai ter as atividades, a data da aula, e o assunto, é só abrir, então, esse assunto e fazer as devidas atividades, caso tenha alguma coisa para ser entregue, tá? Então, o que é importante notar é quando você abre a turma, sempre há, né, ou se não há, vocês podem pedir diretamente ao professor, sempre há esse link do Google Meet. Então, a partir de agora, vocês vão acessar, para cada horário de aula, você vai, então, abrir o Meet da disciplina. Então, você vai abrir o horário de aula, então você tem às 8 horas, por exemplo, artes, você vai abrir às 8 horas o horário de artes, a disciplina de artes, e vai, então, clicar no Google Meet, vai abrir, então, a janela, né, e vai abrir, aqui você precisa permitir, como é a primeira vez que você está usando, permitir o uso da câmera e do microfone, e então, você permite, e automaticamente vai, então, abrir a janela do Google Meet. Certo? Isso é para cada disciplina, bem importante. Não há mais, então, comunicação pelo WhatsApp. Você vai notar que todo o processo é feito por aqui. Você só precisa cuidar do horário e fazer, então, essa participação. Certo? Uma coisa bem importante que acontece muito é o seguinte detalhe. Um minuto. Tem um detalhe muito importante. Quando tem mais de uma conta vinculada no computador, é muito importante você notar qual é a conta que está vinculada. Aqui, no caso, só tem uma conta, mas quando aparece mais de uma conta, ela fica nessa posição aqui no computador. Então, você precisa sempre observar qual é a conta que está logada. Se tiver uma outra conta Gmail ou uma outra conta com arroba outra coisa, enfim, vocês precisam, então, selecionar sempre o arroba Flores da Cunha. E, como eu disse, caso haja já uma conta no computador, você precisa ir por esse campo aqui, adicionar outra conta. Certo? Então, este é o acesso primeiro pelo computador. Eu agora vou simular também o acesso pelo celular. Eu estou aqui com o meu celular e vou fazer a mesma atividade, mostrando e ilustrando como fazer isso pelo celular. O meu celular, ele é Android, portanto, vocês vão notar que eu vou fazer para celular Android. Claro, caso vocês tenham um celular iPhone, por exemplo, o processo é parecido. Então, para fazer isso, você então vai acessar, né, as contas do seu computador, vai lá em configurar, né, as configurações de acesso do seu computador, e você vai notar que isso muda muito, mas o campo a ser chamado é o nome contas. Em alguns celulares o nome está nuvem e contas, em outras só contas. Então vocês vão encontrar o campo contas. Você vai clicar em contas, certo? E aí você vai observar o seguinte, você vai lá no item adicionar conta. Adicionar conta, você vai colocar, então, conta da Google. Você vai fazer exatamente o mesmo processo. Aqui eu vou colocar o meu padrão de senha, um minuto, ele vai sempre pedir isso. E nós vamos, então, logar. Da mesma forma, nós vamos, então, logar aqui pelo celular também, para vocês verem como funciona. Então, vou lá, vou fazer a mesma coisa pelo celular. Vejam que você só precisa fazer isso uma vez, só a primeira vez. Depois que você fez o login no seu telefone, você não precisa repetir. Mas a primeira vez que você faz, é importante, então, cumprir todos esses passos que eu estou aqui apresentando a vocês.
vai colocar, nesse caso eu já vou colocar a nova senha que eu escolhi. E lembre-se sempre de usar um asterisco, né? Aqui eu estou usando a senha, certo? E aí vai para a próxima. Feito isso, ele vai pedir a mesma coisa. Para cada novo aplicativo, desculpa, cada novo aparelho que você colocar uma nova conta, ele vai pedir para concordar com os termos. Isso é normal, mas é necessário fazer isso somente uma vez, certo? Feito isto, você vai então para o Google Sala de Aula, certo? Este aplicativo, então, que você pode baixar na sua loja de aplicativos, então ele vai abrir as opções. O que ocorre muitas vezes é que a primeira vez que você faz o acesso, muitas vezes acontece de que nem sempre a conta é vinculada, ela precisa ser sincronizada. Então, se por acaso não funcionar na primeira vez, a minha sugestão é que vocês vinculem a conta, verifiquem se a conta no celular está ok, e depois reiniciem o seu telefone. Deem alguns minutos para que ele possa sincronizar a conta, e aí sim fazer esse processo. Notem que aqui, quando você entra no Google Sala de Aula, sempre aqui do ladinho, aqui né, no caso aqui nessa fotinha, tem as contas que o celular tem vinculadas. Se por acaso você abriu e não está na conta certa, você precisa ir lá e fazer então a escolha da conta, certo? Então, na medida que fizer essa escolha da conta, vai também aparecer da mesma forma as disciplinas que estão ali vinculadas. Esse processo, como eu disse, às vezes ele não acontece de modo automático no celular. No computador, não. No computador ele é simultâneo. Mas no celular, por ter padrão de sincronização diferente, pode acontecer de que às vezes a gente tenta alguma coisa e nem sempre consegue. Então é preciso verificar se a conta está aqui vinculada. Quando a conta estiver vinculada, é só atualizar, né? E aí utilizar da mesma forma a visualização que você tem pelo computador é exatamente a mesma visualização que você tem pelo celular. Isso é bem interessante, porque como o celular é uma forma de sincronização diferente, então isso pode demorar um pouco e é só ter um pouco de paciência reiniciando o computador. É isto?